Bom dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aí, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, nosso programa diário, segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no YouTube. Um momento onde nós temos aqui reflexões da palavra de Deus, momento onde nós aprendemos a palavra de Deus de maneira simples, de maneira compreensível, de maneira que você possa também colocar em prática na sua vida. Quero pedir para você que está acostumado já aqui a nos acompanhar, que faça o seguinte: olha, você já é inscrito no nosso canal, mas às vezes você vem aqui e não curte, não comenta. E olha, nós precisamos que você compartilhe aquilo que nós estamos fazendo aqui diariamente, porque acreditamos que este conteúdo pode abençoar outras vidas. Se tem abençoado a sua vida, pode abençoar a vida de outras pessoas, até porque é a palavra poderosa de Deus sendo aqui ensinada de uma maneira que outras pessoas também podem acompanhar. A gente vai recebendo ao longo da nossa caminhada aqui no Acordando para o Propósito testemunhos que vão nos alegrando. São pessoas que recebem os vídeos, pessoas que têm acesso, pessoas que receberam compartilhamento e que estão acompanhando diariamente o nosso programa. Isso é uma satisfação muito grande. É por isso que nós repetimos: você precisa instalar o app na sua vida, porque você está aí acordando neste dia, é que tem um propósito de Deus para você, tem um propósito de Deus para a tua casa, para a tua família e principalmente um propósito de Deus implantado em você. Deus tem algo específico com a sua vida. Por isso eu falo, instale o app na sua vida, o Acordando para o Propósito. Como? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Acione o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha. Esse aqui é o combo. 5 ações básicas para você instalar o app na tua vida. Olha, hoje é o dia que nós estamos chegando aqui ao fim dessa jornada, onde nós estamos em todo o mês de janeiro tratando sobre uma temática maior aqui que nos norteia, que é o Espírito Santo. Então a gente chamou aí o mês do Espírito Santo. Independente do assunto que nós tratamos aqui, nós estávamos sempre envoltos ou pensando sobre esta ótica do Espírito Santo, nos momentos que nós tivemos aqui as nossas orações, nos momentos onde falamos aqui de alguns temas tão basilares ou até de ações para nossas vidas, nós buscamos estar dentro desta temática maior do Espírito Santo. E antes de nós fazermos aqui a nossa reflexão de fechamento desse mês do Espírito Santo, até porque amanhã nós já iniciamos o mês de fevereiro. Eu quero dizer para você o seguinte: pastor, tem muita coisa que precisa ser falada ainda sobre o Espírito Santo. Tem muita coisa. Nós provavelmente teríamos como ter outro mês aqui do Espírito Santo e não se esgotaria. Algumas dúvidas surgiram, as pessoas mandaram mensagens para a gente, e eu quero dizer, nós não vamos sanar todas as dúvidas, ou não vamos responder todas as perguntas, mas certamente traremos reflexões, traremos algumas elucidações, e eu quero aproveitar e fazer o convite para você. A partir de amanhã, nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. E aí você vai ver que Atos dos Apóstolos tem como grande ênfase as manifestações do Espírito Santo. Olha que legal. Então, de uma forma ou de outra, você vai continuar
aprendendo sobre o Espírito Santo. Eu te espero a partir de amanhã para nós falarmos sobre Atos dos Apóstolos. Fevereiro vai ser o mês de Atos dos Apóstolos. E eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muita coisa sobre o Espírito Santo. E você vai entender o por causa de quê. Mas hoje eu queria aqui dar continuidade. Nós falamos ontem sobre batismo com o Espírito Santo. Como eu disse, as pessoas começam a surgir com algumas dúvidas. E nós aqui vamos conversar hoje acerca de um acontecimento ou um aspecto que envolve o batismo com o Espírito Santo. Nós devemos sempre atentar para o texto bíblico, devemos sempre pensar no contexto aplicado do texto bíblico e algumas coisas que são recorrentes no texto bíblico. As pessoas têm muitas dúvidas sobre o que são as línguas estranhas. Que mistério é esse que envolve a fala em outras línguas? Mas eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Esta evidência, ela é a única evidência. Então, estamos aí envoltos de grandes mistérios até que se revele através das Escrituras acerca disso. Eu fiz questão de mostrar para você que a profecia de Joel acerca de um derramamento do Espírito Santo, e aí eu falei para você que derramamento tem a ver com o enchimento a ponto de que a pessoa seja imergida no Espírito Santo, então é algo diferenciado, não é apenas o fato de receber o Espírito Santo. O derramamento, ele vai fazer com que haja uma abundância do Espírito Santo. É como se a palavra de Deus nos mostrasse de fato um outro nível ou uma outra dimensão acerca de ter o Espírito Santo na vida. É importante você entender que, independente do alcance ou não deste nível, ou desta dimensão, e talvez essa palavra seja a mais adequada, porque a gente associa a questão de nivelamento como uma forma de as pessoas se sobrepor diante de outras, e não é o que a Bíblia menciona para nós. A gente vê que esta descida do Espírito Santo, este derramamento, esta abundância, ela nos dá uma característica de uma outra dimensão. Significa o quê? É um acesso possível, alcançado por todos? Não necessariamente. É o que nós conseguimos compreender do texto bíblico. Mas eu gosto de pensar que se há acessibilidade, possibilidade, veja o que eu estou falando, acessibilidade e possibilidade. Tem coisas que são acessíveis e que a possibilidade é árdua de alcançar. Outras, o fato de estar disponível depende mais de quem vai buscar do que propriamente de quem já colocou à disposição. E aí a disponibilidade, a acessibilidade, ela é um caráter oferecido por aquele que detém o poder sobre, ou a tutela sobre alguma coisa. E assim é com o Espírito Santo de Deus, que ele está disponível, acessível e nestas dimensões que nós estamos aqui conversando. E aí, voltando a Joel, capítulo de número 2, a gente viu que no versículo de número 28, existe ali uma apresentação de uma promessa, de um derramamento do Espírito sobre toda a carne, ali aonde que mostra sinalizações relacionadas a um poder de Deus. Então, olha só, a promessa de derramamento está sendo feita e junto com esta promessa de derramamento está sendo expressado alguns aspectos relacionados ao poder. Então você veja,
os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Veja que há um apontamento muito claro para que, quando houvesse o cumprimento da promessa, houvesse também alguns sinais. Alguns sinais. E quando a gente vê o cumprimento em Atos, capítulo de número 2, o que, que a gente consegue ter a percepção clara? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, a própria menção da palavra aqui, principalmente nesse versículo de número 1 do capítulo 2, é que cumpre-se no dia de Pentecostes, onde estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, a sequência é: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Preste atenção aqui. O falar em outras línguas é uma consequência da realização prometida por Joel. Você consegue compreender isso? E foram cheios do Espírito Santo, isso é, houve um transbordo, houve uma outra dimensão de oferta e disponibilidade do Espírito Santo. E o que Joel fala aqui se cumpre. E qual é o aspecto mostrado dentro deste cenário? É de que essas pessoas são cheias do Espírito Santo e elas começam a falar em outras línguas. Você está entendendo que há aqui uma consequência ocasionada pelo próprio Espírito Santo? É uma consequência. Isto está mostrado, é uma evidência mostrada no texto bíblico. E aí, a sequência do versículo é: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui, preste bem atenção. Quem é que concede? O Espírito Santo. E aí, perguntaram aqui nas nossas redes sociais e no nosso YouTube o porquê algumas pessoas são batizadas no Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas, ou porquê algumas pessoas são batizadas no Espírito Santo somente depois de serem batizadas nas águas. Veja aqui, o batismo nas águas, ele é realizado como uma confissão pública de uma obra interior. Sendo assim, há autonomia de vontade e de predisposição pessoal para que isso aconteça. Há predisposição pessoal e de vontade para que o batismo nas águas aconteça. E agora, o batismo com o Espírito Santo, e evidenciado pelo falar em outras línguas, isso acontece pela autonomia pessoal e decisão pessoal? Negativo. Aqui a palavra está sendo clara: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Versículo de número 4, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. Então veja que aqui não é o homem que decide, não é o ser humano que decide acerca da concessão. Nós entendemos que há a disponibilidade e a busca, o acesso para se buscar, mas a concessão não é por vontade única e exclusiva pessoal. Ainda que o Senhor possa levar em conta a nossa vontade, quem é que concede? O próprio Espírito Santo é quem concede. Então veja que o que nós falamos ontem tem complemento no dia de hoje. O que nós falamos acerca ontem do batismo com o Espírito Santo tem ideia na evidenciação do que nós falamos ontem. Aí você fala assim: ah,
mas existe algum aspecto que nós podemos voltar um pouco mais atrás e ver alguma aplicação sobre a questão do falar em outras línguas ser a evidência do batismo com o Espírito Santo? Sim, existe. Se nós voltarmos, por exemplo, em Atos, capítulo de número 1, no versículo de número 5, nós vamos ver, por exemplo, diz assim, ó, porque na verdade João batizou com água. Lembre-se, eu falei, batismo com águas tem a ver com declaração pública, evidenciação pública da obra interior feita por Cristo. Então, o batismo nas águas, ele é um batismo onde se evidencia uma obra interior e que o ser humano ele tem predisposição e decisão de vontade para realizá-lo. Então, João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Atos 1:5 está falando o seguinte: olha, não vai demorar, e nesses dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está entendendo aqui? Então, a Bíblia menciona batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e com fogo, que também é outra menção feita. Então, veja aqui, a Bíblia deixa claro acerca do que nós estamos aqui relatando. E se você quiser, você pode voltar. Marcos capítulo 16, 17, vai haver uma clara menção por Jesus acerca do que nós estamos aqui vendo em Atos capítulo 2. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, aqui, a ideia relatada por Jesus aponta para o acontecimento. E aí, o que, que nós precisamos entender? A evidenciação do batismo é uma dimensão diferente de somente ter o Espírito Santo. Isso significa o quê? Se você não foi batizado, ok? Com o Espírito Santo, primeiro, isso não faz com que você seja menos ou mais espiritual do que ninguém. Ninguém é desprezado porque não foi batizado com o Espírito Santo. Isso não significa que você não tenha o Espírito Santo. Isso é importante dizer aqui. Agora, eu creio que o fato de você não ser batizado com o Espírito Santo e compreender que há esta dimensão é que você pode buscar. Então, essa misteriosa fala em outras línguas que evidencia o aspecto do batismo com o Espírito Santo, o qual é um dom, ok? Que é colocado como nós chamamos de dom de inspiração vocal, elocução. Então, dom de profecia, variedade de línguas, que essa capacidade de, pelo Espírito Santo, falar em outras línguas, e também a interpretação de línguas. E aí a gente não vai ter como aqui entrar em alguns pormenores, por isso eu quero que você continue nos acompanhando. Então, olha só, a Bíblia aponta em alguns cenários, e você pode estudar aí, principalmente você que tem dúvidas sobre o falar em línguas é de fato a evidência de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Aí eu digo para você, leia, por exemplo, o capítulo 19 de Atos, leia o livro de Atos dos Apóstolos sobre esta ótica. Seria interessante, nós vamos entrar no nosso mês de Atos dos Apóstolos. Então, talvez vá ler Atos dos Apóstolos e você vai ver uma sequência de fatos. Aqui eu mencionei o capítulo 19, você vai ver uma sequência de fatos onde os apóstolos eles vão vendo exatamente após esse acontecimento de Atos capítulo 2, em que, quando estes homens recebem o Espírito Santo, são batizados no Espírito Santo, o que, que acontece posteriormente?
sinalização através, evidenciação através, sinalização, evidenciação através do falar em línguas, ok? Então veja, há uma evidenciação bíblica, há um apontamento, falei aqui agora sobre o que Jesus diz, porque Jesus ele vai falar sobre o outro Consolador, ele vai falar sobre essa recepção de poder, por exemplo, expulsar demônios, falar em outras línguas. Veja, olha, os sinais seguirão. Então ele está falando que, olha, aquele que crer, haverá ou haverão sinais que vão demonstrar isso. Então há o quê? Evidenciação. Isso torna alguém mais espiritual, menos espiritual do que outra pessoa? Não, mas há uma dimensão em que Deus está dando a possibilidade de buscarmos. O buscar tem a ver com a nossa predisposição de vontade. A concessão tem a ver com o quê? Com o Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo de número 4. Conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então não há motivo para a frustração daquele que busca e ainda não alcançou. Porque o fato de não ter alcançado não diminui a sua relação com Deus, nem muito menos a sua relação com o Espírito Santo. Por quê? Porque o fato de ter o Espírito Santo não necessariamente significa ter sido batizado com, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, o qual se evidencia, e aí vamos acompanhar aqui o Acordando para o Propósito no mês de fevereiro, para você acompanhar Atos dos Apóstolos, o qual se evidencia pelo falar em línguas. Eu fico por aqui, dentro dessa ideia, lembrando que o falar em línguas é um dom de elocução ou inspiração vocal. Então, isso se encaixa dentro do dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Você tem uma ideia aqui, uma coisa é a pessoa profetizar, outra coisa é ter dom de profecia. Compreendido isso? Então o dom ele está numa dimensão onde há uma capacitação especial. O dom está dentro de uma dimensão de capacitação especial e por isso que eu falei ontem, se você quiser volte no app do dia de ontem, onde nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Falei sobre revestimento, isso é, a pessoa recebe um dom, a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo como um revestimento para desenvolver uma determinada obra de proclamação do evangelho aqui na terra e para questões específicas. É uma dotação especial. Então, o fato de que existe o dom de profecia não significa que a pessoa não profetiza, mas o dom de profecia é diferente. Então, ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, mesmo nível de nós compreendermos isso. E aí a gente poderia aqui entrar, obviamente, nesses dons aqui. Quem sabe nós não podemos fazer um curso, né, só sobre dons do Espírito Santo, dons espirituais, enfim, dons de serviço, dons ministeriais. Eu confesso que eu gosto muito desse assunto e isso aqui daria muitas aulas e muitos apontamentos, muitas reflexões, mas eu espero que você esteja entendendo que essa misteriosa fala em outras línguas é uma concessão do Espírito Santo. E nós temos isso como evidenciação da descida, derramamento do Espírito Santo, a qual nós temos o cumprimento da promessa, e temos no livro de Atos dos Apóstolos muitas evidências que demonstram um determinado padrão. Talvez isso aqui elucide para você. Existe um determinado padrão bíblico que nós conseguimos dizer que o falar em línguas é evidenciação do batismo com Espírito Santo.
Compreendido isso? E você que estava com dúvida, por que a pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo antes de se batizar nas águas? Por uma questão de concessão do próprio Espírito Santo, soberania, vontade divina, e porque é Deus quem concede. Portanto, o batismo nas águas é algo relacionado a uma decisão pessoal própria de evidenciação pública. E se Deus dá essa possibilidade de pessoas serem batizadas antes do batismo nas águas, ok? Batizado no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Ou tem gente que é batizada no Espírito Santo no mesmo dia que se batiza nas águas, ou depois, é porque há uma dotação para uma obra especial. E aí isso tem a ver com o quê? Com a vontade de Deus. Entendido isso? Compreendido? Tem mais dúvidas? Coloque aqui. Nós vamos tratando isso ao longo dos nossos encontros, ao longo das nossas possibilidades existentes aqui dentro do Acordando para o Propósito, óbvio, sempre dentro das temáticas, e quem sabe, num futuro, um curso, né, uma imersão sobre dons, que é algo, um assunto maravilhoso. Mas eu deixo aqui reforçado para você. Existe acessibilidade, existe disponibilidade, por que não buscar? Eu, no seu lugar, estaria imbuído em viver esse relacionamento profundo e para além da dimensão vivida hoje na sua vida. Este é o mais interessante da fé, porque quem alcançou alguns dons pode alcançar outros. Quem não alcançou o batismo com o Espírito Santo pode buscá-lo. Não como que isso fosse fazer distinção em relação à tua vida com Deus ou até mesmo à tua espiritualidade. Não é isso, certo? Mas existe uma dotação de poder e um caráter que nós podemos buscar diante de Deus. Quero agradecer a você. Nós estamos ficando por aqui na nossa reflexão de hoje, que termina esse mês do Espírito Santo. Diz para mim, você que acompanhou vários dos nossos programas aqui sobre o Espírito Santo, quanta coisa você aprendeu, quanta coisa foi elucidada. Eu confesso que para mim foi muito abençoador também poder participar aqui com você durante todo esse mês do Espírito Santo. Eu te espero no próximo mês, a partir de amanhã, sobre a temática Atos dos Apóstolos. Vai ser algo fantástico, algo maravilhoso. E eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção para a tua vida. Se você não comentou, comente aqui. Deixe o seu recado, como que foi o mês do Espírito Santo para você aqui no app, o que você espera desse mês de Atos dos Apóstolos. Diz para mim se você está compartilhando com outras pessoas, né? Eu já recebi mensagens de pessoas que estão compartilhando, até para pessoas que ainda não leem a Bíblia, pessoas que ainda não caminham conosco na fé, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. O Acordando para o Propósito é para qualquer pessoa que deseja, né, receber uma palavra poderosa para poder abençoar a vida, abençoar o dia e abençoar o caminho, né, de sua jornada, que a palavra de Deus tem esse poder. E eu tenho certeza que aqui é uma semente lançada na vida dessas pessoas. Então, seja a fonte de abençoar pessoas através do compartilhamento do Acordando para o Propósito. Então, comente aqui, compartilhe, tira um print, compartilha no Instagram, marca @Edvanei Fernandes. Eu quero te conhecer. Deixa aqui o seu comentário, a sua cidade, a sua igreja, que tem sido uma bênção. Vamos estar orando, encerrando, mas já aqui com saudade, porque amanhã nós vamos começar um novo mês, mês de Atos dos Apóstolos aqui no Acordando para o Propósito. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos e rendemos a ti adoração nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por este mês do Espírito Santo. Como foi proveitoso poder estar na tua presença, poder desfrutar do teu Santo Espírito e dos ensinamentos que a tua palavra nos dá acerca dele. Que o Senhor continue conosco, que através disso aqui que nós partilhamos durante todo este mês, possa acontecer ainda maiores movimentos, maiores milagres,
maiores dimensões do teu agir. E que o mês que está por entrar, fevereiro, seja um mês abençoado, cheio da tua presença e com ricos ensinamentos acerca da tua palavra. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Gente, quero deixar aqui um forte abraço e eu te espero amanhã aqui, 6 e 7 da manhã. Quem vai estar aqui comigo? Diz aí, amém. Tá bom? Forte abraço para você que está acordando para o propósito.